Aleluia! Então vamos aproveitar o nosso tempo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. A igreja de Galácia ou da Galácia. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, 7 ao 9. É o texto básico para a nossa ministração de hoje. Capítulo 6, verso 7. Quem achou, digam amém. Graças a Deus, irmãos, são rápidos. Vamos lá. Está escrito assim, versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Até aí. Pode fechar sua Bíblia. Fale com Deus. Cada um fale com Deus. Porque eu tenho a minha necessidade, você tem, nós os pastores temos, o diaconato tem, os membros da igreja têm, você tem as suas ansiedades, necessidades, e Deus conhece todas elas. Então vamos falar com Ele. Senhor, fale comigo nesta manhã. Eu quero sair daqui não como cheguei, mas eu quero sair daqui abençoado por Ti, curado por Ti. Ó Senhor, restaura a minha vida e me abençoe nesta manhã. Faça seu pedido, faça a sua oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui nesta manhã na Tua casa, Senhor. Te adoramos, Te exaltamos, Te glorificamos, porque Tu és Deus e não há outro além de Ti. Pai Santo, eu Te peço que nesta manhã o Senhor estenda as Tuas mãos de milagres, enquanto a Tua palavra é ministrada, que o Senhor possa realizar milagres de cura, Senhor. Cura esse tumor, cura essa infecção, cura essa inflamação, cura, Senhor, todo o organismo deste meu irmão. Abençoe o aparelho digestivo, Senhor. Faça um milagre no intestino, no fígado, no esôfago, no estômago, no pâncreas. Senhor, faça um milagre no corpo desta pessoa. Cure, Senhor, o seu aparelho respiratório, os pulmões, arrancando a bronquite, a asma, arrancando a pneumonia, as inflamações, Senhor, nas vias aéreas. Ó Pai Santo, cure, meu Deus, faz um milagre de saúde, Senhor, no aparelho respiratório, tirando a canseira, os obstáculos, em nome de Jesus. Que os pulmões, as vias respiratórias sejam curadas nesta manhã, Senhor. Cure, meu Deus, o aparelho circulatório, fortaleça o coração fraco, desobstrua, Senhor, as vias, Senhor, que estão obstruídas, Senhor, má circulação, dormência, tudo que tiver, Senhor, atrapalhando, Senhor, o aparelho circulatório, seja curado agora, Senhor. Meu Deus, cure, Senhor, dessa diabetes, dessa infecção no sangue. Ó Senhor, faça um milagre, limpa, Senhor, este corpo, faz um milagre nesta vida, cura aqueles que vão nos assistir pelas redes sociais, que estão acamados em casa ou no hospital. Faça, meu Deus, um milagre, porque Tu és Deus de milagres. Nos abençoe nesta manhã, fale ao nosso coração e nos fortaleça.
Eu te peço, meu Pai, aviva a tua igreja, aviva, Senhor, as nossas vidas, vivifica, Senhor, o nosso espírito, vivifica, Senhor, a nossa alma, vivifica, Senhor, o nosso corpo. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém e amém. Graças a Deus, podemos assentar. Alguém aceita água? Muito bem. Hoje eu quero tratar um assunto muito importante para todos nós. A lei da semeadura e da colheita. É o que Paulo está falando aqui para a igreja de Gálatas sobre semear e colher. Paulo está usando aqui uma metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem baseado na vida agrícola. Ele usou a agricultura para falar da lei da semeadura e da colheita. Então, vamos ver o que está escrito no Salmos de número 126, verso 5 e verso 6, para a gente olhar. Salmos 126, 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas, cegarão, colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, ele está mostrando aqui que formar um pomar, formar uma plantação, seja ela de milho, seja de soja, seja de arroz, seja qual for a semeadura que a pessoa vai fazer na agricultura, ela é difícil. Então ele está mostrando aqui que a semeadura não é um trabalho fácil de fazer. Eu vejo alguns agricultores cuidando do seu cafezal, cuidando das suas hortas. Às vezes ele está lá capinando descalço e de repente tem lá uma cascavel enrolada debaixo do pé de café. Os riscos de perder a sua vida, o cansaço, raspar aquele capim, as ervas daninhas para não prejudicar a lavoura. Então, Paulo está falando aqui, usando a vida agrícola como um sinal de que semear não é fácil, é um trabalho duro, cansativo. Em segundo lugar, o cuidado para as ervas daninhas não destruir a lavoura. Jesus falou que certa parte da semente caiu no meio dos espinhos, os espinhos sufocaram a semente. Nasceu, mas não cresceu porque foi sufocada. Então, o agricultor ele tem que cuidar das ervas daninhas, tirar tudo que está roubando a alimentação da planta principal, da semente principal. Então, ele está falando também dos tipos de semente. Porque, por exemplo, a região do Paraná, a região sul do Brasil, eles são especialistas em milho, arroz, soja, são as principais lavouras da região sul do Brasil. Então Paulo está falando aqui do tipo de semente também. Agora, tudo na nossa vida existe os prós, que é aquilo que é favorável, e os contras. Então quem vai fazer a plantação, ele vai colocar os prós e os contras na mesa. O clima, o campo. Por exemplo, o café você pode plantar lá no alto do morro. A maioria das plantações, das lavouras de café em Minas Gerais,
só no morro. Você não vê café para o lado de São Paulo, você não vê café para o lado do Paraná. Por quê? São estados plano, nivelado. Mas o café gosta de ficar lá perto do céu. É igual o crente, né? Nós gostamos de estar no alto, porque Jesus nos colocou no alto. Nós estamos no alto, escondidos em Cristo, ou escondido com Cristo. Ele nos colocou nos lugares celestiais, nos lugares altos. Cidade de Jerusalém, ela foi construída no alto, no meio de 7 montes, porque de lá ele tem visão dos inimigos chegando. Então, o tipo de semente não vai adaptar ao tipo de solo. Se é montanhoso, você não pode plantar horta na montanha. Horta gosta de baixada. Você não vai plantar arroz na montanha. O arroz gosta de brejo. E assim sucessivamente. Então ele está falando da semente. Ele fala nesse texto da semente. Agora, no versículo 7, olha o que ele diz aí: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aqui ele está mostrando que semear é uma opção. Eu posso semear e posso não semear, dependendo dos prós e contras. Eu posso semear ou não posso. Agora, a colheita é obrigação. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Eu não posso plantar café e esperar banana ou bananas. Eu não posso plantar arroz e esperar milho. A minha colheita será de acordo com a minha sementeira, com a minha semente. Então Paulo, ele não, preste bem atenção nisso que é muito importante. Paulo não está falando do semeador que saiu a semear do capítulo 13 de Mateus, do 1 ao 23. Nós vamos ler, mas para ficar assim registrado. Ele não está falando daquela semeadura que Jesus contou naquela parábola do semeador. Ali está falando da semente do Evangelho, que caiu em diferentes solos. Aqui caiu no meio das pedras, nasceu, mas não teve raiz profunda, morreu. Está falando do Evangelho, que é recebido no coração do homem. A outra parte da semente caiu no meio do caminho, as aves de rapina vieram comendo, não germinou, porque ela foi devorada, foi consumida pelas aves de rapina. A outra semente caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram, ela nasceu, mas foi sufocada, morreu. Mas outra caiu em boa terra, produziu 30, 60, 100 por um. Não é essa semeadura que Paulo está falando aqui. Paulo está falando de 2 tipos de semente. Versículo 8, olha o que está escrito aí: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará, colherá vida eterna. Ele está falando de 2 tipos de semente, mas essa semente é que nós mesmos semeamos para nós. Essa semeadura é nossa, essa semeadura é particular, essa semeadura é pessoal, essa semeadura é individual, não é para as pessoas. Então ele fala sobre os 2 tipos de semente. A semente da carne
e a semente do Espírito. Então, olha, vamos ver a primeira sementeira. Vamos ver o que a semente da carne ela promove. Romanos, capítulo 8, verso 6. Vamos ver o que está escrito aí? Porque a inclinação da carne, inclinar é você ser levado, ser mais dedicado. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. É sobre essas duas sementes que ele está falando. Então, o que é semear na carne? Vamos ver a semente da carne? Ali está dizendo que a quem inclina, ou quem semeia para a carne, vai colher, inclina para a morte. Então vamos lá, no próprio capítulo 5 de Gálatas, olha o que está escrito aí, versículo 19: porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Essa é a semeadura da carne. Eu não vou comentar sobre todas, mas eu vou pegar só uma aqui: prostituição. O que é prostituição? A gente tem a ideia de prostituição, é uma mulher que vende o seu corpo, que cobra pelo seu corpo. Mas a prostituição é o relacionamento sexual entre duas pessoas solteiras. O que ela pode colher neste ato de prostituição? Primeiro, ela pode pegar uma doença, uma AIDS. É a colheita. A AIDS não tem cura. Tem um tratamento paliativo, mas não tem cura. E ele vira uma bomba quando ele adquire a AIDS. Ele vira uma bomba, porque quem se relacionar com ele, ele vai passar o bichinho da morte. Está aí o expert em enfermaria, Paulo, sabe disso. Ele vai passar o bichinho da morte. Agora, naquela pessoa que tem o AIDS, que tem a AIDS, tem uma estrelazinha na testa dele, dizendo eu tenho AIDS? Não tem. Então o primeiro que se relacionar com aquela pessoa, ele vai colher a AIDS. Segundo, a moça pode ter uma gravidez precoce. Vai nascer uma criança, ou está vindo uma criança, sem planejamento, sem preparação psicológica, sem preparação financeira. Se é uma família de bem, uma família que realmente organizada, ela vai falar: não, você vai ter que assumir. Você fez quem pariu Mateus, que embale Mateus. Mas o que a maioria faz? Vamos abortar. Comete um assassinato. Porque aborto não é tomar um remedinho e... aconteceu. Não. Eles pegam um ferro com pontas e vai furando o útero. E a criança então é expelida, porque o próprio organismo expele a criança para fora. Aí a moça que via aquilo, meu Deus, acabou a vida dela.
Você pensa que ela vai viver uma vida normal a partir daquele dia em diante que ela viu ela mesma assassinar o próprio filho que estava em seu ventre? Nunca mais ela será a mesma. Se ela não se encher de remédios, se ela não tem um tratamento psicológico. E quem é que pode dar um tratamento psicológico? É a colheita. Nós vamos assumir então, não está preparado psicológico, financeiro, nada. Olha como é que Deus é maravilhoso. Antes de criar Adão, Ele criou o reino animal, vegetal, para quê? Era o berço. O berço. Primeiro, comida, berço, para depois ele chegar e ter coisa para alimentar. Aí pega, vamos então, não vamos casar, mas vamos viver juntos, até a gente ver o que vai dar. Aí, coitadinho da criança, eu vi um caso em São Paulo, que a mulher separou do marido, e para vingar da mulher, ele pediu que, da separação, que ele também tivesse parte na criação da criança, do filho. Aí o dia ele pegou a criança, foi passear as margens do rio Tietê em São Paulo, colocou o filhinho em cima da ponte. Filhinho, eu vou colocar, você vai andar em cima aqui do beiral da ponte. Aí quando a criança, o pai falou, ela confia. Não vai desconfiar do pai. Quando ele estava andando, ele empurrou a criança lá no rio, para vingar da mulher. Por quê? Porque ele levou para sua casa um monstro. Começou aonde? Com a prostituição. Levou um monstro para dentro de casa, que bate na mãe, que bate no pai, que bate no filho, que bate nisso, que bate naquilo, que xinga, que destrói. Então levou um monstro, porque colheita, porque semeou na carne. Hoje, para você tomar uma decisão de levar alguém para sua casa, você tem que ver, você tem que usar até lupa, para ver quem é que está chegando na sua casa. Se ele é gente ou se ele é um monstro. Igual aquela que matou os pais com os cravinhos. Que ele é um monstro, que ele é uma besta. Matou seus pais dormindo, que deu ela vida, que deu ela conforto. Leva um monstro para dentro de casa e eles planejam a morte do pai. Os pais dormindo, eles vão lá e dá pancada na cabeça deles e cérebro espalha para cima da cama. E depois vai lá chorar no sepultamento do pai, porque isso é psicopatia. Então às vezes você leva um psicopata para dentro da sua casa, ou uma psicopata, e você não sabe. Começou por quê? Começou com um simples contato físico. Eu só vou falar sobre isso. Aí vem impureza, quer dizer impuro, lascívia, sensualidade. Idolatria, algo que ocupa o lugar de Deus, que é o ídolo, feitiçarias, práticas malignas, servindo ao diabo, inimizades, ser inimigo das pessoas, porfias, contendas, discussões, emulações, competição, ira, sentimento de ódio, pelejas, disputas, dissensões, divisões, heresias, falso, pseudo-cristão, invejas, desejar as coisas dos outros, homicídio, matar, glutonarias, exagero no alimentar. Depois você em casa, você lê cada um deles. Do que semeamos na carne? Quando semeamos na carne, nós colhemos a morte. Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus que está ensinando para nós que a inclinação da morte, a inclinação da carne é para a morte. Agora vamos à semeadura no espírito.
Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor. Mas esse amor aqui, irmãos, não é o amor que o mundo pensa que é. Isso aqui é amor ágape. Não é amor carnal, que é eros, que é uma palavra grega, que vem do erotismo, mas é uma palavra que quer dizer amor sacrificial, ágape, amor espiritual, amor sacrificial. Eu posso dizer para o pastor Antônio, eu te amo em Cristo Jesus. Posso falar isso? Posso. Antigamente eles até cumprimentavam com ósculo santo. O que é ósculo santo? Um beijo no rosto. Ninguém punha maldade, ninguém contestava, porque é o amor cristão, amor fraternal. Hoje, se eu der um beijo no rosto do irmão Antônio, eita, tá dando para entender? Sabe por quê? Porque o amor ágape não existe para essa gente. Para você ter uma ideia, chamavam Davi de homossexual, porque a Bíblia fala que Davi amou Jonatas com amor de alma. O que é amor de alma? Amor espiritual. Olha a cabeça imunda dessa gente. Falava que João era homossexual porque ele deitava no ombro de Jesus. A cabeça imunda, suja. Porque o amor ágape é o amor espiritual, é o amor que Deus me amou. Deus amou de tal maneira que entregou seu Filho. Então hoje a palavra amor está deturpada na mente dessa gente maligna, diabólica. Então a primeira coisa é amor, caridade e amor é a mesma coisa. Gozo quer dizer alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, que é a pessoa moderada, bondade, que é a pessoa boa, fé, mansidão, temperança, que é domínio próprio. Aí contra essas coisas, está aqui, olha, contra essas coisas não há lei. Versículo 23, contra essas coisas não há lei. Está dando para você entender? Então eu posso amar meu Deus, eu posso amar meus filhos, eu posso amar meus netos com amor ágape, eu posso amar os meus irmãos, eu posso, porque não existe uma lei que me proíbe fazer isto. Se eu estou vivendo o amor verdadeiro, que é o amor ágape. Agora, o amor entre casais nasce primeiro eros. Eros é gostar do jeito, do rosto, dos olhos, da fala, do cabelo da pessoa. Primeiro aparece o eros. Aí a pessoa não pode casar baseada em eros e nem levar para sua casa baseada em eros. Por quê? Porque o cabelo vai cair, vai virar uma coroinha, o cabelo vai ficar branco, e não adianta ficar arrancando. O rosto vai encher de ruga. Vai ter tanta ruga que ele vai ter que levantar o olho para te chegar. Opa, beleza, beleza. É o tal pé de galinha. Vai aparecer os pneus de bicicleta, moto, Fusca, e depois caminhão, e depois trator. Se tiver baseado em eros, vai acabar. Porque eros é físico.
É por isso que princesas e príncipes separam. Está dando para entender? Depois de Eros entra a paixão, que é chamado de paixão romântica. Não, meu filho, você está preparado para casar? Opa, mas você não tem onde morar? Tá. Com ela eu vou até para debaixo da ponte. Apaixonado. Não tem uma música assim, eu estou apaixonado? Vai até para debaixo da ponte. Tem uma que é Morango do Nordeste. Hoje nós estamos dando uma passeada lá para outras regiões. E nessa própria música diz assim, com ela eu vou até para a guerra. Para ela eu até me morro. Me morro. Paixão romântica. Aí vai para debaixo da ponte, mostrando o nosso amor, como fez aquele casal, não sei se é inglês, Romeu e Julieta, que eles falavam que amavam um ao outro, mas os pais proibiam. Aí então vamos nos morrer, a mostrar que nós nos amamos. Quem ama não mata. É a primeira coisa, quem ama não mata. O apaixonado romanticamente ele mata. Porque amor e ódio estão na mesma dimensão. Amor está à direita e ódio está à esquerda, mas a dimensão é a mesma. Quem diz que ama poderá no outro dia odiar. Quem diz que não mata, no outro dia ele pode matar. Porque a dimensão de amor e ódio é a mesma. É como essa viga de treliça, lá do lado de lá é o amor, e do outro lado, naquela talha, é o ódio. Mas a dimensão é a mesma, eles estão nivelados. O amor protege, o amor cuida, o amor zela, o amor dá a sua vida, mas o ódio mata, o ódio destrói, e eles estão na mesma dimensão. Então por isso que você vê casal matando um outro. Poxa vida, ele ficava aqui, eles ficavam só abraçados, diziam que estavam apaixonados, que um não vivia sem o outro, e ele matou ela. Matou por quê? Não era amor, era paixão. E paixão, escreva isso, meu jovem que está aqui, paixão não suporta o tempo, nem a circunstância. Aí, tudo isso vai aprendendo. Eros, paixão. Agora, se a pessoa entender o verdadeiro amor, vai nascendo ágape. É quando você vê uma pessoa velhinha que está cuidando do seu marido, que sofreu um AVC, está na cama, e ela está lá dando banho nele, cuidando dele, e ela às vezes é uma jovem mulher, mas ela ama de verdade. O amor que ela tem não é paixão, o amor que ela tem não é eros, mas é ágape. Vai cuidar até o fim. Vai cuidar até morrer. Esse é fruto do Espírito. Esse é a semeadura do Espírito. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé, esperança. Em casa você lê a semeadura do Espírito. A colheita da semente carnal. Colhe, versículo 7. Versículo 8. Porque o que semeia na carne, na sua carne, da carne receberá ou ceifará corrupção. O que é corrupção? Corrupção é aquilo que estraga, aquilo que apodrece.
Se uma pessoa está semeando na carne, ele está apodrecendo, porque a colheita dele será corrupção, será morte. Mas quem semeia no Espírito colherá vida eterna. Mas o que semeia, versículo 8, parte B, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Muito bem. A Bíblia fala nesse texto que semear é uma lei. Uma lei. Lei da semeadura e da colheita. Lei é um conjunto de regras que devem ser observadas pelas pessoas que são seres sociais. Nós somos seres sociais. Então meu direito termina quando o direito do pastor Paulo começa. É uma lei. Então onde o direito do pastor Paulo começa, o meu termina. E assim sucessivamente, porque nós somos seres sociais, vivemos em sociedade. Então, a palavra de Deus diz que a lei é boa. Vamos falar junto? A lei é boa. Romanos 7,16. Vamos ver o que está escrito? A lei é boa. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Por quê? Por que Paulo está falando aquilo ali? Para a igreja de Roma, para os irmãos de Roma. Porque se faço o que não quero, porque a nossa carne quer e gosta de coisas erradas. As coisas erradas, elas trazem adrenalina. Você pode ver, e na força, no impulso da adrenalina, a pessoa sobe, levanta, pula uma parede igual essa aqui. Às vezes um assaltante, ele ingeriu droga para ele assaltar, mas aquela hora ali vem um monte de pensamento. Se ele estiver armado, se ele tiver, a adrenalina vai lá em cima e a droga acaba matando ele, porque o coração dele acelera tanto e a droga mata ele. Você já viu muitos bandidos morrer antes de entrar no carro? E ele, acelerado pela adrenalina, ele pula coisas, ele às vezes sofre alguma obstáculo, ou seja, se ele leva um tiro, ele nem percebe que levou tiro, porque a adrenalina está tão alta que ele não sente dor. Então as coisas erradas fazem o coração bater mais forte. Está dando para você entender? Tem gente que não precisa de fazer nada de errado, mas ele vai no supermercado e ele vê um montão de coisa e vai colocando, porque ali mexe com a adrenalina dele, ele quer sentir a emoção de ser perseguido. Aí você fala, não é possível, pastor, existe gente assim? Existe. Não tem Jesus? Agora, quando nós estamos orando, que a gente sente a presença de Jesus, nosso coração começa a acelerar, porque Ele dá para nós a adrenalina. Está dando para você entender? Eu não preciso fazer nada de errado para sentir adrenalina, força, coragem, porque a presença dEle faz o meu coração acelerar. A presença dEle na sua vida faz o seu coração bater mais forte. Quando os discípulos iam para Emaús, o que eles sentiram? O nosso coração estava queimando enquanto ele falava com a gente. A adrenalina estava lá. E na hora eles chegam lá
lá e descobre que é Jesus. Ninguém viajava de longe. Não, vamos voltar e falar que nós vimos eles, encontramos ele está ressuscitado. Voltaram de noite para Jerusalém. Não tiveram medo de assaltantes, não tiveram medo de serpentes. Está dando para você entender? A lei é boa. Vamos lá? Tá já ali. Vamos ver 1 Timóteo 1:8. A lei é boa. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. E aí? Obrigado. Agora vamos ver uma coisa interessante aqui. Isaías 10, 1 e 2 diz lá: ai daquele que fizer leis injustas. Vamos lá. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Isso é para os legisladores, municipal, estadual, federal. Ai deles, se fizerem leis injustas. Agora, o que representa esse ai na Bíblia? Primeiro, lamentação. Segundo, dor. Terceiro, tristeza. E também conotação de condenação e juízo. Está ouvindo, seus vereadores? Ai daquele que fizer leis injustas para prejudicar o povo de Deus, prejudicar, tirar o direito da viúva, tirar o direito dos pobres. Ai de vocês, seus deputados, seus senadores. Ai de vocês que fizerem leis injustas. Primeira coisa, a lei é boa. Então, a lei, primeira coisa que ela faz na vida da gente, a lei protege. A lei me protege. A lei te protege. Êxodo, capítulo 20. Olha o que está escrito aí. Êxodo, capítulo 20, do 1 ao 6. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma coisa semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. A lei me protege. A lei te protege. Primeira proteção que nós temos aqui. Primeira bênção que nós temos aqui. Eu e você estamos inseridos aqui nas milhares de gerações. Tem uma versão que fala até 1000 gerações. 1000 gerações, vamos colocar uma geração de 70 anos. Uma geração de 70 anos. 1000 gerações. Aí, quem é bom de matemática, calcula aí. 1000 gerações. Então, acho que o mundo pode acabar e não completa as 1000 gerações. Porque 1000 gerações é 70
É 70 mil gerações? Segundo o meu cálculo aqui rápido, e 70 mil vezes 1000, aliás, 70 anos vezes 1000, quanto que é? 70 mil, não é? Rapaz, ninguém me ajuda. Ei, 70 mil. Sabe quanto tem a história da humanidade? 6 mil anos, vai para 7 mil. A humanidade não chegou nem 10% daquilo que Deus faz misericórdia, dos que obedecem a sua palavra. Nem vai nascer gente para Deus alcançá-las, porque ultrapassa o tempo da história da humanidade no mundo. Então eu sou fruto, você é fruto de alguém do seu antepassado que obedeceu a Deus, e Deus te alcançou, porque Deus me alcançou por causa das milhares de gerações que Ele faz a misericórdia. Aleluia, aleluia, aleluia. Então nós somos frutos dessa bênção, porque a lei é boa, a lei me protege da morte, porque alguém no meu passado, nos meus antepassados, obedeceu a Deus, e Deus anotou lá, até 1000 gerações, desse aqui eu vou alcançar, eu vou fazer misericórdia. Aí Deus alcançou Danielzinho, alcançou você. Mas Ele fala, mas eu visito até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, daqueles que não guardam meus mandamentos. Você vê que a graça, ela é muito maior do que o juízo. O juízo vai até 3ª, 4ª geração, mas a graça passa de milhares, passa de 1000 gerações. Tem muitas pessoas hoje que estão pagando coisas que elas não sabem nem por quê. Porque alguém no seu antepassado foi um mau ser humano, foi um péssimo ser humano. Agora está colhendo, a sua descendência está colhendo. Está dando para você entender? É a lei da semeadura e da colheita. O Salmo 115, verso 4, verso 8, fala lá: os deuses deles são ouro ou prata, tem boca, mas não fala, tem olhos e não veem, tem ouvido, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpam, tem pés e não andam, tem nariz e não cheiram, e se tornam semelhantes a elas todos os que a servem. O que significa isso? Que quem adora os ídolos criados por eles tem boca, mas não fala, tem olhos, não vê, tem nariz, não cheira, tem boca, mas não se alimenta, não falam, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, e se tornam semelhantes a elas, tantos quantos adoram. O que significa isso? Esterilidade, inutilidade. Quantas pessoas que estão aí estéril, não conseguem avançar na sua vida, não conseguem, porque tem mãos, mas não trabalham, tem pés, mas não corre atrás, tem boca, mas não fala, não pede, tem nariz, mas não cheira coisa boa, só cheira porcaria, tem boca, tem olhos, mas não vê onde está indo, tem ouvido, mas não escuta nada. Por isso que você fala com alguém: meu filho, escuta, não escuta. Se tornam semelhantes, estéril em todas as áreas da sua vida, inútil em todas as áreas da sua vida. Tem gente que nasce nesse mundo só para ser peso. Peso para a sociedade. E aí, está alinhado com quem? Comunismo.
que o comunismo dá lá R$600 para você não trabalhar. Então ele fica nas custas do comunismo, porque ele está, os 600 dando para ele comprar a droga dele, o álcool dele, então ele vira um parasita social. É o que está ali escrito. Se torna semelhante quem as adora. E o comunismo faz o quê? O comunismo gosta de Deus? Não. O comunismo gosta de liberdade? Não. O comunismo gosta de coisas boas? Não. Gosta de liberdade de expressão? Não. Gosta da vida? Não. O comunismo manda matar criança no ventre? Manda. Manda liberar droga? Manda. Manda matar? Manda. Protege bandido? Protege. Esse é o comunismo. Então você vê que o comunismo é uma coisa diabólica. Agora quem segue o que Deus está ensinando, a lei o protege e protege os seus ascendentes. A lei nos permite plena expressão. Tiago 1:25. E tem Coríntios 6:12 para quem gosta de anotar, e 10:23 para aqueles que gostam de anotar. Mas vamos ler só Tiago 1:25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera. Não sendo ouvinte, esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então a lei me garante liberdade de expressão. É o livre arbítrio. A lei que me permite isso. Aí o homem vai e quebra essa lei, porque não quer sua liberdade. Então quem é que está fazendo isso? O diabo. Então o diabo, ele se transfigurou em comunismo, em socialismo. Está dando para você entender? Quem está entendendo, diga um amém. A lei nos ajuda a fazer e ser nosso melhor. Êxodo 20:13. Olha o que está escrito aí. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o seu próximo, não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. A lei me ajuda a fazer e ser o meu melhor. Então vamos lá. Não matarás. Quem está seguindo não vai tirar a vida de ninguém. Acabou a bandidagem, acabou os assassinos. Vai observando o que a palavra de Deus está nos ensinando. Pode fechar as cadeias, pode transformar as cadeias em ambiente de escola, porque quem está seguindo a palavra, não matarás, porque ela me faz eu ser o melhor. Não adulterarás, eu não vou destruir o meu casamento e você não vai destruir o casamento de outra pessoa, porque você não vai trair o seu cônjuge e não vai permitir que o outro traia. Eu vou proteger o meu casamento, porque quem adultera, o adúltero é aquele que é casado, que tem o seu pacto, a sua aliança. Então, quando ele pratica o adultério, ele destruiu, ele quebrou a aliança, a sua aliança. Então, o seu casamento acabou ali. E o casamento daquela pessoa, se ela for casada, acabou ali também.
Desfez a aliança. Então Deus faz, a lei de Deus me faz eu ser o meu melhor, fazer o meu melhor. Então eu não vou destruir o meu casamento e não vou destruir o casamento de ninguém. Está dando para você entender? A lei me faz eu ser o meu melhor, eu dar o meu melhor, eu ser o meu melhor, eu fazer o meu melhor. Não furtarás. Furtar é roubar, é subtrair. E hoje, o que nós vemos em supermercado, diz o ditado, a ocasião faz o ladrão. Não. A pessoa que segue o que Deus ensinou na sua palavra, ele pode deixar ali em cima da mesa, que ele não vai levar porque não pertence a ele. Pode deixar à vontade. Porque a lei faz com que ele faça o seu melhor e seja o seu melhor. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então a lei me faz ser o melhor para não inventar coisa contra alguém, para destruir o seu relacionamento. E o que mais tem por aí é isso. Falso testemunho. Porque a inveja é uma destruição. Vê a pessoa bem, vai lá inventar coisa. Inventa uma mentira. Aí acaba destruindo aquela vida. Então, a pessoa que consegue aquilo que Deus ensinou, ele não vai destruir a vida das pessoas. Se ele tiver que dar testemunho, ele vai dar testemunho da verdade. E não mentira, não inventar coisas. Não cobiçarás a casa de teu próximo. Isso é inveja. Eu quero ter um carro igual, eu quero ter o carro daquele ali, aquele ali aquele ali vai ser meu. Isso é inveja. Fique feliz quando alguém está melhorando de vida. Fica alegre. Eu fico feliz da vida quando alguém chega com a chave de carro aqui, fala, pastor, consegui. Falou, vamos lá consagrar, vamos lá consagrar agora. Eu fico feliz da vida. Eu fico feliz quando alguém chega, pastor, comprei meu quintal, comprei minha casa, comprei isso. Fico feliz. Mas às vezes tem pessoa que você não pode falar. Por isso que, boca de... Como é que chama? Boca de jacaré? Não, boca de jacaré. Boca de siri. Acho que nem abre a boca, né? Siri nem abre a boca. Por isso que a gente tem que ser boca de siri, porque a pessoa é invejosa, é cobiçadora, quer aquilo que é seu. Está dando para você entender? Por isso que a discrição é a melhor coisa que tem. Quando você quer uma coisa, fala só para Deus e para o seu cônjuge ou para o seu filho. Por que o lagarto ele acha ovo fácil? Você sabe por que o lagarto ele acha ovo fácil? Porque a galinha acabou de postar. Opa, tem ovo lá. Tem ovo lá. Vamos lá. A dona nunca colhe ovo do quintal dela, porque a galinha já tocou trombeta. Quer receber as coisas abençoadas? Fica em silêncio. Deixa Deus responder primeiro, porque senão a hoste do mal vai cercar Daniel. Deus foi atender Daniel e pediu o anjo para levar bênção para Daniel, mas o demônio, o príncipe da Pérsia, que são demônios que atuam nas nações,
que é o príncipe do Irã hoje, cercou o anjo por 21 dias. Daniel ficou esperando a bênção chegar, e ele estava lá em jejum e oração, a bênção não chegava. Aí quando chegou, aí o anjo falou para ele: olha, o príncipe da Pérsia me barrou o caminho para trazer a resposta de Deus para você. Eu tive que pedir ajuda ao arcanjo Miguel. Está dando para você entender? Tudo deixa acontecer primeiro. Deixa acontecer primeiro. Para que nós possamos entender, já estou indo para os finalmente. Deus lá no tabernáculo, Ele mandou Moisés fazer uma arca da aliança. A arca da aliança era um caixote com uma tampa. A tampa chamava propiciatório. A caixa era de madeira de cetim, coberta toda por dentro e por fora com ouro. E a tampa chamada propiciatório, que era a tampa, era toda de ouro maciço, com 2 querubins, com as asas abertas, olhando um para o outro, de frente para o outro, olhando para dentro da urna. Era chamado Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Dentro dessa urna, da caixa da Arca da Aliança, tinha, primeiro, a vara seca que floresceu. Uma vara seca que floresceu, mostrando vida, mostrando ressurreição. Aquilo que está morto. O que Jesus diz? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquela vara que floresceu, a vara seca que floresceu. Até a Ana Paula fez uma canção, ao cheiro das águas, citando um salmo: ao cheiro das águas do Espírito florescerá. Ali dentro tinha essa vara que floresceu. Dentro da arca também tinha as tábuas do mandamento, as tábuas de pedra dos 10 mandamentos. Na arca também tinha pães que foram derramados no deserto durante 40 anos. O maná que alimentou Israel por 40 anos no deserto. Então o maná era o pão que deu vida para Israel no deserto. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimentar tem a vida eterna. As tábuas da lei era a tábua da proteção que Deus fez aqui para organizar a sociedade em paz. E o que a palavra de Deus diz lá em João capítulo 1? No princípio era o verbo. Verbo era o quê? Palavra. No princípio era o verbo era Deus, a palavra era Deus, e o verbo se fez carne, a palavra se transformou em carne, a palavra encarnou. E quem é que se fez carne? Jesus. Deus em Jesus encarnou. Não é reencarnou, encarnou. Reencarnação, nem existe reencarnação. Tomou a forma humana. Então olhe bem, preste atenção agora. O maná representa Jesus, a vara que floresceu representa Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim nunca morrerá, ou ainda que esteja morto viverá. Eu sou a palavra da vida. Tudo dentro da arca. Mas na tampa do propiciatório, lá estavam os querubins, a maior classe de anjos, que assiste perante o Pai, que canta lá: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É a classe mais elevada dos anjos. E os querubins estavam lá com as suas asas, olhando para dentro da arca.
É Jesus a solução. Vocês quebraram a lei de Deus que protege vocês, mas Jesus é a solução. Vocês estão morrendo, mas Jesus é a vida. Vocês estão com fome, mas Jesus é o pão da vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Preste atenção nisso agora, eu já estou indo para os finalmente. Em Mateus 5,17, olha o que Jesus veio fazer. Não cuideis que vim destruir a lei, porque a lei é boa. Eu não vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Completar. O que o homem não conseguiu, eu vim para completar. Romanos 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então tudo se resume num só. Tudo chega em Jesus. O Daniel não conseguiu fazer, mas Jesus fez por Daniel. Você não conseguiu fazer, mas Jesus fez por você. Nós não conseguimos fazer, mas Jesus fez por nós. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E aí? Então nós vemos aqui que o que Jesus fez é alcançar a graça para nós. Efésios 2, 8 e 9. Esse que nós lemos agora. Não vem do Daniel. Eu fiz isso porque eu mereço. Eu estou salvo porque eu mereço. Não, é graça. Graça é favor. Eu não mereço, mas Deus me abençoou. Então, em Jesus somos perdoados, purificados, temos o favor de Deus. Em Jesus somos perdoados, purificados, reconciliados com Deus. Então a lei, tudo se resume em Jesus. É por isso que quando Jesus entra na nossa vida, a nossa vida muda. Se roubava, não rouba mais. Se mentia, não mente mais. Porque Jesus completou a obra. Então quando eu vou a Jesus, Ele completou o que o Daniel não conseguiu. Ele completou, Ele fez. Ele assumiu o meu lugar. E quando eu vou nele, me rendo a Ele, me entrego a Ele, tenho aliança com Ele. Então eu sou beneficiado pela lei que protege, pela lei que me dá liberdade, pela lei que me ajuda, pela lei que abençoa a minha descendência. Então é Jesus. E eu encerro. Em Jesus posso todas as coisas. Em Jesus você pode todas as coisas. Aleluia. Em Jesus, todos nós somos beneficiados pela lei, porque Ele completou a lei que nós não conseguimos. Deu para entender? É por isso que a gente só fala de Jesus, porque Jesus é Deus, Jesus é o Espírito Santo, Jesus é o Criador do céu e da terra, é Jesus quem criou Adão. Porque lá naquele texto de Romanos, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo. Qual é o versículo aí? Tem até aquele hino da Ana Paula. E por Ele, para Ele. Como é que chama aí? E por Ele. A Ele a glória. Eu sei, agora,
E por ele e para ele, como é que é? São todas as coisas. Por ele, para ele, são todas as coisas. Então, você só precisa de um. Você não precisa de pastor. Você não precisa de sacerdote. Você não precisa de apóstolo. Você não precisa de ninguém. Você só precisa de Jesus. Só de Jesus. Eu preciso só de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador vem para a luz que resplandeceu na cruz. Eu preciso de Jesus. Aleluia. Uma canção que veio aqui na hora lá quando eu era jovenzinho. Nós só precisamos de Jesus. Jesus, 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 Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o primeiro e o último, Ele é o princípio e o fim. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Aleluia! Romanos 10:40 para encerrar. 10:4 quer dizer. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, porque o fim da lei é quem? Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Justiça é fazer o que é bom, que é aquilo que satisfaz. Deu para entender? Aleluia!